Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é uma grande honra e um grande privilégio quando chega essa hora para a nossa conversa. E sempre estamos conversando ao redor da palavra de Deus e ao redor da mensagem, porque a mensagem veio revelar toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de acordo com Apocalipse 10, do verso 1 ao verso 7. Nos dias da voz do sétimo anjo, os mistérios de Deus que estavam selados dentro do livro com 7 selos seriam abertos. E quando esses misteriosos 7 selos fossem abertos, o caminho para a árvore da vida estaria aberto. E em cada era nós temos uma promessa ou várias promessas para o vencedor. E o vencedor de cada era é aquele que alcançou a revelação de Jesus Cristo para o dia em que a pessoa, o eleito, está vivendo. E a grande revelação é que Deus tornou-se carne através do seu corpo, que é a igreja. Esta era a profecia que estava escondido dos sábios e entendidos da antiguidade, mas foi revelado aos santos apóstolos e profetas. Veja, Cristo em vós. E Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, ou não é outra pessoa além de Jesus. Cristo é Jesus. Jesus é Cristo. Em Atos 2, verso 37, Pedro, pregando aos judeus, disse: saiba toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, na segunda era, na segunda carta de Apocalipse, nós temos uma promessa ao vencedor. Veja, o vencedor, não provaria o dano da segunda morte. E a segunda morte, todos nós sabemos, é o lago de fogo. Lá em Apocalipse 21, todo aquele que for julgado de acordo com as obras que estão no livro e for condenado, e aquele que não foi encontrado em parte alguma do livro, seria lançado dentro do lago de fogo. E ficaria lá, queimando. Não sabemos por quanto tempo, porém sabemos que um dia se apagaria, se extinguiria, porque o inferno não é eterno. O inferno foi criado. Se foi criado, ele terá um fim. A única forma de vida eterna que existe é Deus. Veja, e para nós termos vida eterna, Cristo, Deus em forma de Espírito, tem que estar morando dentro das nossas vidas. Não há outra forma de vida eterna. Vida eterna não é um lugar para onde nós vamos, como nos ensinaram algumas religiões. Veja, quando eu morrer eu vou para o céu. Isso não é vida eterna. Vida eterna não se trata de geografia. Vida eterna trata-se de uma pessoa, e a pessoa de Deus. Deus é o único ser eterno. Zoe, a vida de Deus. Então, falando sobre a segunda morte, veja, na carta à era de Esmirna, na página 114, o profeta introduz esta grande verdade relativa à segunda morte. Quem é o que vence? Veja, porque, mas assim os maus serão lançados no inferno, Hades ou a sepultura, e o inferno no lago de fogo. Separados de Deus, que coisa será isso? Ou que coisa terrível será isso? Mas como justos, não será assim. Eles não têm que temer. Eles foram redimidos por Deus e eles estão em seu seio. Veja, eles são os vencedores. E quem é que vence? Aquele que crê que Jesus é o Cristo. Essa é uma palavra muito importante, porque mesmo os crentes, a virginécia, que tem essa mensagem nas mãos, eles separam Jesus de Cristo. Mas a Bíblia fala que Jesus é o Cristo. Foi isso que o apóstolo São Pedro confessou. Ele perguntou: o que dizem os homens ser o filho do homem? Essa mesma pergunta é feita hoje. O que dizem os homens a respeito do filho do homem?
Então Pedro respondeu: tu és o Cristo. Veja, em São João capítulo 2, veja, achamos o Messias, disse André para os seus irmãos, que traduzido quer dizer o Cristo. Então o Messias e o Cristo são a mesma pessoa. Então aqui no tempo do fim, esta promessa do sétimo selo, a descida do Messias, de Cristo. Por isso prega o profeta a mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Ele não falou que Jesus é o mistério de Deus revelado, ele disse Cristo. Então Cristo na igreja é Jesus em outra forma, veja, mas é o mesmo Jesus. Por isso ele desceria do céu e faria 3 coisas em sua descida. Primeiro, aqui no tempo do fim, nos dias de sua vinda, a primeira coisa, em preparação, o alarido. O que é o alarido? É uma mensagem, é o pão juntando a igreja ao redor da palavra, porque a palavra tem que estar em nosso coração para que o Espírito possa operar sua obra redentora. Segundo, a voz de arcanjo, que é a chuva seródia, é o poder vivificador, primeiro convocando a igreja a entrar nesse lugar secreto, entrar no terceiro átrio, lá no coração, no centro da vida, onde está a alma. Veja, ali é que a vida eterna tem que habitar. Então há uma santa convocação para um povo, aqui no tempo do fim, para entrar nesse lugar sagrado. O melhor é quando a vida, é quando Cristo vem para dentro do coração para trazer a esse crente, primeiro, a vida eterna. Veja, a presença da glória de Deus, Deus mesmo agora em carne humana, para que a igreja possa dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive nesse santuário celestial, podemos dizer assim. Então, em 1 João, na primeira epístola, capítulo 5, o mesmo João que escreveu lá, veja, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. Veja, São João 2. Então note, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Então veja, aqui está um ponto muito importante. Quando o sistema religioso denominacional do século XX colocou para fora a Jesus Cristo, veja, Jesus Cristo, colocaram para fora o Espírito Santo, colocaram para fora a palavra e, por extensão, colocaram para fora o profeta de Malaquias 4, isso provou que o sistema organizado, que o sistema denominacional não é nascido de Deus. Veja, e por isso o nome desse cavaleiro, do cavalo amarelo de Apocalipse, capítulo 6, chama-se morte. O que é morte? Separação de Deus. Eles estão separados de Deus. E uma vez que eles não nasceram de novo, não receberam o poderoso batismo com o Espírito Santo, eles não têm Cristo neles. Foi Cristo no profeta, agora Cristo na igreja. Veja, tudo que Deus foi, derramou em Cristo, e tudo que Cristo foi, derramou na igreja, e agora os dois juntos de volta ao reino restaurado. Essa é a profecia. Então veja, nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, ninguém pode dizer que ama a Jesus, que ama a Deus, sem guardar sua palavra. É impossível. Veja, e os seus mandamentos não são pesados. Por isso Jesus disse: vinde a mim, os cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Veja, tomai sobre vós o meu jugo. É suave, é leve. Veja, e esse jugo era fazer a vontade de Deus. Veja, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Então aqui está o ponto, e por isso que o profeta introduz isso na carta à era de Esmirna, de que Jesus é o Cristo, porque o vencedor de cada era é o mesmo. É esse que reconhece que Cristo, o Espírito Santo, é Jesus. Veja, então aqui nesse dia, a palavra feita carne, quem estava no profeta? Cristo. Por extensão, Jesus, o mesmo Senhor, descerá do céu. De que forma agora? Não visível, mas invisível em forma
de Espírito Santo. Veio cumprir sua palavra. O segredo, de acordo com Tessalonicenses capítulo 4, que ele faria 3 coisas em sua descida. Veja, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé é a revelação. Não se pode crer que Jesus é o Cristo sem ser revelação. É por isso que a Virgem Nécia não conseguiu separar, ela não conseguiu identificar que Jesus e Cristo é a mesma pessoa, quando houve um anúncio em Mateus 25 da descida de Jesus Cristo. Ela foi atrás de um ungido, ela não entendeu que o ungido e Cristo é a mesma pessoa e Cristo é o Messias. E ali estava Deus em seu profeta para cumprir seu plano para os nossos dias, porque certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, ou seja, Deus fez aquele tabernáculo, veja, nasceu de mulher, por isso foi chamado de filho, mas no batismo, veja, Cristo, o Espírito Santo, o Jeová do Velho Testamento, o grande eu sou, entrou para aquele tabernáculo não feito por mãos de homens, era um tabernáculo celestial. Veja, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, veja, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam na terra. Agora veja, a palavra é bem clara, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Então, quando nós temos a palavra em nosso coração, os mandamentos, a Escritura, as profecias para esse dia, Cristo está entronizado em nosso coração. E nossa adoração é tão somente a Ele, a Cristo, a palavra. Irmão, considere isso, medita nisso, que Deus te ajude, faça o seu grupo de transmissão, vamos trabalhar juntos, o tempo já terminou. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.